Vamos fazer mais uma questão na área de física moderna, agora tratando sobre radioatividade. Durante uma escavação arqueológica, um arqueólogo encontra restos de uma antiga fogueira contendo pedaços de madeira. A atividade do carbono 14 na amostra de madeira é medida e é encontrada como sendo 12,5% da atividade do carbono 14 em organismos vivos. Então, essa parte aqui tá relacionado com várias disciplinas diferentes, né? Incluindo biologia e química. Eu posso falar sobre esse tema, né, de maneira geral, mas se você quiser se aprofundar, você vai ter que investigar mais sobre o que é datação de fósseis a partir desse isótopo do carbono, né, desse elemento químico, esse isótopo chamado carbono 14, certo? Que é um isótopo radioativo do carbono. O que acontece é que quando você tem organismos vivos que eles estão em constante interação, né? Seja fazendo respiração, fazendo trocas gasosas com a atmosfera da Terra, seja absorvendo matéria viva, né, que vive sobre a Terra para sobreviver, né? Por exemplo, nós seres humanos, nós nos alimentamos de matéria viva, né, seja de origem animal ou de origem vegetal. Então, o que acontece é que quando você tem uma atividade biológica, então você está constantemente absorvendo do meio esse isótopo radioativo do carbono 14, tá certo? Como é um isótopo que ele existe, né, mas não em concentrações muito elevadas, então é uma radioatividade natural do planeta e a gente vive naturalmente com ela, tá? Sem problema nenhum. É diferente de você ser exposto a uma radioatividade que a gente não está acostumado e aí você vai ter problemas de saúde, né? Inclusive, isso leva ao óbito, né? Mas o que é que, então, voltando para o tema, né? Datação de carbono 14. Enquanto um organismo vivo, por exemplo, né? Pensa que num pedaço de madeira seria uma árvore, né? Mas você pode utilizar a mesma coisa para um fóssil, né? De um animal, tá? Então, quando você tem um determinado organismo vivo e ele está na sua atividade biológica normal, né, de um ser vivo, então ele mantém uma atividade de carbono 14 que é característica de organismos vivos porque está relacionado com a quantidade de carbono 14 que está disponível no ambiente, no caso, no próprio planeta Terra, certo? Principalmente na atmosfera, né? E os organismos vivos absorvem esse carbono 14 e como a gente se alimenta de outros organismos vivos, a gente absorve também esse carbono 14 não só da atmosfera, mas também dos organismos vivos que a gente utiliza para a gente se alimentar, tá? Então você tem uma atividade constante desse carbono 14 e isso para no momento em que o organismo morre, certo? Porque no momento em que o organismo morre, ele para de fazer essas trocas gasosas, né? Se o organismo ele realiza respiração, né, aeróbica, para de fazer trocas gasosas com o ambiente e também para de absorver matéria, né, do ambiente. Então, gradualmente, esse carbono 14 ele vai diminuindo sua concentração, tá certo? Naquele organismo, depois que ele morre. E é isso que a questão está abordando, né? Ela disse que a atividade do carbono 14 na amostra de madeira é medida e encontrada como sendo 12,5% da atividade de carbono 14 em organismos vivos, tá certo? Então, do que a gente considera 100%, né, da atividade do carbono 14, que é quando o organismo está vivo, para esse pedaço de madeira aqui já caiu para 12,5%, ok? E o que é que a questão vai pedir? A gente consegue, a partir do nosso conhecimento de quanto é a atividade do carbono 14 naquele instante de tempo, né, em que estava se investigando esse pedaço de madeira, a gente consegue ter uma estimativa de quanto tempo se passou desde que aquele organismo vivo ele morreu, né? Desde o momento em que aquele organismo vivo morreu e deixou de absorver carbono 14. E é isso que a questão vai nos pedir, né? Baseado nessa atividade atual do carbono 14, quanto tempo se passou desde então, né? Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.730 anos, a idade da amostra de madeira pode ser determinada e vale. Aí ele dá esses dados, né? LN, né? Logaritmo natural de 2, 0,693 e logaritmo natural de 0,125 igual a menos 2,079. E aí a questão tem 4 alternativas, certo?
Então, outra questão que você tem que saber, né, quando a gente fala de radioatividade, é nesse termo, né, meia-vida. O que é que significa que o carbono ele tem uma meia-vida de 5.730 anos? Significa que, né, enquanto o organismo ele está na sua atividade biológica normal, ele tem uma atividade de carbono 14 que a gente coloca, né, como sendo 100%. Ele tem 100% é a atividade característica de um organismo vivo. Quando ele morre, essa atividade começa a diminuir. E o que é a meia-vida significa? Significa que para a concentração, né, para a concentração dos isótopos de carbono 14, ou a gente pode falar desses dois termos, né, concentração, né, ou o número de átomos de carbono 14, ou da atividade dele, né, quantos carbonos você tem decaindo para outros elementos, porque quando um elemento é radioativo, ele não é estável, certo? Então ele emite partículas e se transforma em outros elementos químicos, ok? E isso daí seria a atividade dele, né? Está relacionado com a atividade dele. Então, para que a atividade do carbono 14 ela caia metade, certo? Ou seja, para que ela caia de 100%, que é quando o organismo está vivo, para 50%, ou seja, para metade da atividade inicial, é necessário para o carbono 14 que se passem 5.730 anos, certo? Então, essa meia-vida vai me dizer quanto tempo é necessário para que a atividade do carbono 14 caia pela metade, certo? Essa questão tem duas formas de resolvê-la. Tem a forma fácil e tem a forma difícil, tá certo? Pelo fato dele querer que eu saiba quanto tempo se passou para essa atividade aqui, 12,5%, certo? Então, eu consigo resolver essa questão de uma forma muito fácil. Mas... e é assim que eu vou resolver, tá certo? Nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou utilizar as equações, né? Para a gente ver como é que a equação do decaimento radioativo pode ser utilizada nessa questão. Inclusive, a questão nos dá os dados para utilizar as equações, tá certo? Então, eu vou fazer também um vídeo utilizando de maneira apropriada, né, as equações do decaimento radioativo. Sendo que eu não precisaria utilizar essa equação para essa questão, eu preciso apenas saber do que se trata a meia-vida, tá certo? E eu conseguiria rapidamente chegar na resposta, e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. No próximo, eu vou mostrar como a gente faz a partir das equações. Então, a equação, certo, que a gente teria que utilizar é essa daqui, a da equação do decaimento radioativo. Então, você tem aqui que a atividade de um determinado elemento radioativo, ela é dada pelo quê? Ela é igual à atividade inicial, a atividade no tempo igual a zero, tá certo? No nosso caso da questão, tempo igual a zero seria a época, né, o período em que o organismo estava vivo, e aí o tempo começa a contar quando o organismo morre, certo? E aí a atividade radioativa vai começar a decair. Mas aqui seria a atividade inicialmente, certo? Que a gente considera, no caso da questão, a gente considera como se fosse 100% inicial, e depois vai ser algo menor do que 100%, né? E o que a gente consegue ver é que o decaimento de um elemento radioativo, esse decréscimo da atividade, ele está relacionado, certo, com uma exponencial negativa, certo? Então você tem um decaimento exponencial da atividade com o passar do tempo. É assim que o decaimento, é a lei matemática, né, do decaimento radioativo, é um decaimento exponencial. Então, R é a atividade ou taxa de decaimento do elemento químico, né? No caso, o elemento, né, o isótopo radioativo que está decaindo seria, no caso da questão, carbono 14. R0 é a atividade ou taxa de decaimento no tempo t igual a zero, é quando eu começo a medir, né, a atividade do elemento, e eu quero saber como é que a atividade vai se comportar dali para frente. Lambda é a constante de decaimento. Ela diz quão rápido o decaimento exponencial vai acontecer, tá certo? E eu vou falar sobre esse lambda no próximo vídeo, porque nesse vídeo eu não vou precisar utilizar essa equação. E T é o tempo decorrido, certo? Nesse caso, a questão quer saber exatamente isso, né? Se eu começo com a atividade R0 de 100% e depois de um certo tempo a atividade está 12,5%, quanto tempo se passou? Então, poderia utilizar essa equação, né, para descobrir esse tempo. Mas não é isso que eu vou fazer nesse vídeo específico, vou deixar para um vídeo posterior, porque essa questão a gente pode resolver de maneira muito rápida, certo? Sem precisar utilizar essa equação. Aqui está graficamente, tá?
decaimento da atividade radioativa do carbono 14, você imagina que no tempo t igual a 0, né, você começa com a atividade de 1, que significa 100%, tá certo? E aí, com o passar do tempo, você tem um decaimento da atividade do carbono 14 e esse decaimento ele pode ser convertido em tempo, né? E a gente sabe quanto tempo se passou se você mede a atividade do carbono 14 em um determinado fóssil, ok? Isso daí é uma função exponencial, né? Um decaimento exponencial. Então aqui está a lei matemática, né, que determina esse gráfico aqui, né? Então como é que eu vou fazer, né? Essa questão você consegue resolver em 5 segundos se você entende o que é meia-vida, ok? Então, a atividade inicial... Opa, aqui escrevi de maneira errada, tá? Aqui é inicial, né? Faltou um i aqui. Então, a atividade inicial, tá certo, do carbono 14, quando o organismo ainda está vivo, ela é de 100%, né? Isso acontece em t igual a 0, certo? Sendo que eu entendo o que é meia-vida. O que é meia-vida é o tempo que demora para a atividade do elemento radioativo cair para metade, certo? Cair pela metade. Então, o que acontece é que depois de 5.730 anos, que é a meia-vida do carbono 14, a atividade caiu de 100% para 50%, ok? E o que é que vai acontecer? Desses 50%, eu vou precisar de mais uma meia-vida para cair pela metade essa atividade que eu tenho agora, ok? Então, se eu pegar esse tempo e somar mais 5.730 anos, o que é que vai acontecer? Se eu pegar esse tempo aqui e somar mais uma meia-vida, eu vou ter o tempo decorrido de 11.460 anos e a minha atividade vai, mais uma vez, cair pela metade. Vai passar de 50% para 25%, ok? Agora eu estou com essa atividade aqui com relação à atividade inicial, 25% da atividade inicial. O que é que acontece se passar mais uma meia-vida, se passar mais 5.730 anos? Então, se eu pegar esse tempo aqui e somar 5.730 anos, eu vou ter 17.190 anos e a minha atividade, mais uma vez, vai cair pela metade. Vai cair de 25% para 12,5%, que é exatamente a atividade que é dada na questão, né? Então, para que eu chegue nessa atividade aqui de 12,5% com relação à atividade inicial, vão se passar 17.190 anos e a resposta da minha questão é letra D, ok? Muito fácil, muito rápido. Se você entende meia-vida, você consegue resolver essa questão em 5 segundos. No próximo vídeo, eu vou mostrar como chegar nessa idade aqui utilizando a equação do decaimento radioativo. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esquece de dar like no vídeo, tocar no sininho para receber as notificações de vídeos novos do canal e até a próxima.